Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Expõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, de seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer pelo que acabamos de ler, Senhor. Que o Senhor é um Deus justo, santo, reto e perfeito, Senhor. E de ti, Senhor, ninguém escapa. E as tuas verdades são sagradas. E o teu padrão, Senhor, é o padrão da santidade para a nossa vida. Mas também o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, cheio de graça, cheio de compaixão pelo pecador. E somos chamados, Senhor, ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus, por meio da tua palavra. Aplica, Senhor, em nossos corações o que acabamos de ler, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, nesta hora, para que a tua palavra flua nos nossos corações, muito além do simples texto que lemos, que nós sintamos o Espírito Santo falando às nossas mentes e corações. Nós te pedimos que seja assim, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e amém. A gente fala da missão de Deus, e este texto é um texto que mostra, de fato, a palavra de Deus surtindo efeito no coração do pecador. Coisa que às vezes a gente esquece, é que a mensagem que cremos não é apenas uma teoria, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Todo aquele a quem Deus chama, a este regenera, e aos que regenera o Senhor justifica, e aos que justifica o Senhor Deus converte, santifica e prepara para estar junto de si. Nenhum de nós é poderoso o suficiente para produzir essa transformação que chamamos de conversão na vida das pessoas. Somos apenas instrumentos e canais de Deus, imperfeitos nesta vida, mas pelos quais o Senhor se vale de usar para chamar muitas pessoas à fé nele, ao arrependimento, a terem comunhão plena, uma vida transformada. Isso que eu estou falando é a missão de Deus, que já nos debruçamos nesse mês, em outras oportunidades de estudar a palavra do Senhor, se tratar não de uma tarefa que a igreja faz, mas se tratar de uma essencialidade, de uma necessidade, de um fundamento da própria vida cristã e da própria igreja. E eu gosto de dizer isso, meus irmãos. A missão não é um trabalho apenas, não é uma tarefa feita por algumas pessoas em terras distantes,
como às vezes a acepção da palavra nos faz entender o termo missionário como alguém que mora muito longe da gente, até em outro país, para levar a palavra a pessoas que não têm fé. Mas pensamos na missão de Deus não como uma tarefa, mas como uma essência da vida cristã e um próprio estilo de vida que deve ser adotado pela Igreja de Cristo, onde nós nos voltamos para buscar pecadores, chamarmos pessoas ao arrependimento, de forma que não é a igreja que define a sua missão, mas é a missão de Deus que define a igreja. E nós podemos dizer com muita tranquilidade que não é a igreja que pratica a missão, e não é a missão que existe em função da igreja, mas é a igreja que existe em função da missão de Deus, chamar os nossos amigos ao arrependimento a Cristo. Nós temos pessoas que vivem nas nossas relações profissionais, intelectuais, em qualquer ambiente de amigos que a gente vive, como pessoas que têm interesse na vida de outras pessoas, que não vivemos ilhados em nós mesmos, que não pensamos apenas em promover nesse mundo apenas os nossos interesses e ambições, mas temos um objetivo maior, fomos chamados por um propósito maior, que deveria arder e ferver no nosso coração. Esse estilo de vida que é a missão de Deus, meus irmãos, ele só será vivido se primeiro nós colocarmos no nosso coração isso, colocarmos a missão de Deus no nosso coração e colocarmos o nosso coração no próprio chamado de Deus, entendendo que este é o propósito da nossa vida, de glorificá-lo com a sua palavra, com o nosso testemunho. Isso só será vivido se nós discernirmos, diferenciarmos as coisas, fomos pessoas capazes de refletir, estarmos abertos para Deus, e antenados, e prestando atenção, e entendendo que existe glória de Deus na salvação do pecador, tanto quanto a glória de Deus na rejeição da palavra, no endurecimento dos corações. Mesmo o Senhor não convertendo ninguém, ainda assim o Senhor na sua palavra é totalmente glorificado, é exaltado, e a sua glória se manifesta na nossa vida prática, nos nossos testemunhos. A missão de Deus também é vivida quando nós cremos no poder de Deus, e cremos que o Evangelho que nos alcançou, que tocou o nosso coração, que nos tirou de um caminho de morte, que nos tirou de um destino eterno de sofrimento no inferno, separado de Deus e suportando a ira de Deus para todo sempre. O Senhor enviou seu Filho, que derramou seu sangue por nós, e que esta mensagem, tesouro tão precioso, nos foi confiado, não para armazenarmos no porão das nossas casas ou dos nossos corações, mas há uma ordem nessa palavra, para que este tesouro chamado Evangelho seja distribuído, seja levado a todo tipo de pessoa, especialmente as pessoas que nós, pelo nosso próprio pecado, nossa própria visão limitada do mundo, até achamos se tratarem de pessoas irrecuperáveis, que não tem jeito, já tentamos muitas vezes e não muda, porque esse é o drama do livro de Jonas, e esse é o drama do coração de um profeta que recebe uma ordem de Deus, e é o único profeta da Bíblia que rejeita a missão de Deus, sendo o único profeta do Antigo Testamento que o Senhor manda pregar numa cultura que não é a sua,
Como nós vimos nos 2 primeiros capítulos, o drama do coração de Jonas é também o drama do nosso coração. Jonas sente profundo asco e desprezo e nojo dos ninivitas, de pessoas que são malignas por natureza, que não conhecem a Deus, que fazem parte de um povo cruel e truculento, que luta as suas guerras, pisando nos seus adversários com crueldade, vencendo guerras e torturando os seus inimigos, pisando na cabeça dos seus inimigos, não fazendo reféns. E o drama de Jonas, que é um profeta bem nacionalista, patriótico, é que a sua vontade é pregar alguma palavra que bote os inimigos de Deus no seu lugar, que subjugue debaixo dos pés do Senhor os inimigos de Deus, mas que quando Deus o chama a falar, ele foge, porque lá no seu íntimo ele sabe que o Senhor é misericordioso, que de repente, se eu pregar, pode ser que os ninivitas se convertam à mensagem. E Jonas acha que isso é coisa muito terrível. Inimigo de Deus merece morrer, não merece compaixão. E talvez ir para Nínive pregar seja algo que queime o meu filme como profeta, porque se eu prego e os inimigos de Deus se convertem, então quando eu voltar para Israel, todo mundo vai falar: lá vai o Jonas, aquele que flerta com os inimigos. Não é à toa que Deus tem que mandar uma tempestade em cima desse cara. Não é à toa que Deus tem que jogar esse cara no fundo do mar. E como ele descreve na sua oração no capítulo 2, ele mesmo ficar face a face com o abismo, com a morte. Não é à toa que Deus tem que enviar um peixe, não para puni-lo, mas para resgatá-lo, como nós vimos. Fazer ele marinar no ventre desse peixe 3 dias e 3 noites, sentindo o hálito desse peixe, coberto de suco gástrico desse peixe 3 dias e 3 noites. E esse profeta é tão intragável, mas tão intragável, que a misericórdia de Deus é até para o peixe. Deus dá uma ordem e o peixe vomita Jonas na praia, porque o Senhor é misericordioso até com o peixe, que está 3 dias e 3 noites com esse sujeito terrível no seu coração. Jonas volta para a praia, coberto de vômito de peixe, porque no capítulo 2, o último versículo, nós lemos que o peixe não cospe, mas vomita, põe para fora a sua náusea com esse profeta intragável. E o Senhor, que poderia muito bem, na sua soberania, escolheu uma outra pessoa para pregar para os ninivitas. Talvez alguém mais amoroso, talvez alguém mais bem preparado, talvez alguém que não fosse tão intragável quanto Jonas. Vira no versículo 1 desse capítulo que você acompanha comigo no seu Bíblia, recomeçando, fazendo um reboot, resetando a vida de Jonas, dizendo: vamos começar de novo. É por isso que você e eu lemos aqui, que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo para ele: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Diz o texto que Jonas dessa vez não foge do Senhor, mas se levanta, vai para Nínive em obediência à palavra do Senhor. E o verso 3 descreve Nínive como uma cidade muito importante diante de Deus, uma cidade grande da sua época, onde você levava 3 dias para percorrer essa cidade de um extremo ao outro. Nínive é a capital dos maiores impérios da época, o Império da Assíria. Foi fundada por Nimrod. Nimrod,
como você lembra no livro de Gênesis, era bisneto de um cara muito importante chamado Noé. É o fundador de Nínive. O profeta Naum, levantado 100 anos depois de Jonas, vai chamar essa cidade de cidade rainha, de uma cidade assim meio empoderada, grande, com palácios suntuosos, uma cidade cercada por uma muralha de 30 metros de altura, onde você pode colocar 4 carruagens uma do lado da outra, e essa é a espessura dos muros da cidade, bem defendida. Tinha ali 1.500 torres de proteção, tinha palácios, e dizem os historiadores que até um jardim zoológico havia em Nínive, uma cidade boa e imponente da época, onde vive um povo que não conhece o Deus de Israel, um povo talvez assim, digamos, arrogante demais para ouvir a palavra, um povo, na concepção de Jonas, indigno demais para ouvir a palavra do Senhor. Jonas está ali, meus irmãos, por uma questão simples de obediência, de fazer a vontade do Senhor, de não ir contra os planos de Deus. Mas diz o texto, meus irmãos, que no verso 4, que Jonas começa a percorrer a cidade, e a sua pregação é a pregação mais simples, de 5 palavras ou de 6 palavras no idioma hebraico, dizendo: dentro de 40 dias essa cidade vai ser subvertida. A gente precisa ter em mente, irmãos, que quando Jonas prega aos ninivitas, ele o faz aqui tão somente por uma questão de dever. O capítulo 4 vai nos ensinar isso no domingo que vem. Jonas prega por temor ao Senhor. Ele sabe que não pode ir contra o seu Deus mais. Ele falta um certo amor no coração, em mostrar a esperança que há no Senhor. É alguém que está ali não de boa vontade. Talvez Jonas tivesse, ao pregar isso, algum prazer mórbido nessas palavras, e dizer assim: Nínive, vocês vão ser exterminados pelo Senhor, subvertidos pelo Senhor, dentro de 40 dias. Esse é o tempo que resta para essa cidade. O que é interessante é que o texto usa uma palavra de propósito: subvertida. E subvertida é a mesma palavra que se usa para falar da destruição de Sodoma e Gomorra. A expectativa de Jonas é que o Senhor mande fogo nos inimigos e acabe com aquela cidade impiedosa e maligna. Só que a palavra subverter no idioma hebraico traz uma ideia tanto de destruição quanto de transformação. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 66, lá está escrito que Deus subverteu ou converteu o mar em terra seca para que o povo de Israel saísse do Egito. E a palavra é: o Senhor converteu o mar, abriu o mar, transformou o mar. É uma palavra que pessoas que não conhecem a Deus, que são malignas por natureza, escutam, e Jonas vai pregando, andando de casa em casa, de vilarejo em vilarejo dentro da cidade, pessoa a pessoa, um profeta estrangeiro, que a gente nunca viu na vida, assim pensam os ninivitas, chega aqui falando que a cidade vai ser destruída pelo Senhor dentro de 40 dias. Será que uma mensagem assim pode dar certo? Pregada com as motivações erradas, a pessoas duras de coração, e até uma mensagem incompleta, porque Jonas fala do juízo de Deus, mas não aponta a esperança que há em Deus transformar esses corações. Jonas não chega dizendo para eles: ninivitas, o Senhor é um Deus irado, mas se vocês se voltarem para Ele de todo o coração,
Ele perdoa vocês, porque esse Deus também é amor. Jonas traz apenas metade dos atributos de Deus: ira, justiça, santidade, e não traz a mensagem completa. O Senhor também é misericordioso. A sua misericórdia é de geração em geração. Jonas frequentava o templo e conhecia os salmos, meus irmãos. Só que o que você lê no verso 5 aqui comigo é que o Senhor, dessa mensagem curta, resolve promover em Nínive um avivamento, um despertamento espiritual. Diz o verso 5 que os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. Não só creram, mas se converteram e proclamaram um jejum, vestiram panos de saco, um sinal assim de humilhação, desde o maior até o menor. E mais uma vez nós lemos o livro de Jonas, aquelas ironias de Deus que invertem a realidade, que mais uma vez a fé daqueles que não conhecem ao Senhor é o que sobressai na palavra, enquanto a fé do profeta, que conhece a Deus, que teme a Deus e que conhece a sua palavra, é uma fé limitada que só quer ver o mal dos seus inimigos. Milagrosamente, surpreendentemente, contra todas as circunstâncias, expectativas, aqueles de quem você não espera conduta, honestidade, benignidade e santidade, ouvem a palavra do Senhor e a aceitam no seu coração. Isso se converte em choro pelo pecado, em tristeza de coração, em se voltar para esse Deus que pode nos subverter em 40 dias de uma forma espiritual, promovida pelo Espírito Santo, que fala aos nossos corações, que nos assiste em nossas fraquezas. Eles entendem que aquela mensagem era de arrependimento para a vida deles. E esse texto nos fornece provas de como esse arrependimento foi genuíno. Porque quando a notícia chega ao rei de Nínive, ele não manda matar Jonas. Ele não diz assim: quem são esses conspiradores que querem destruir Nínive? Ele não faz como o rei Herodes fez, mandando matar os meninos em Jerusalém. Mas diz que o rei sai do seu trono e troca a sua roupa real, feita de púrpura, de linho fino e de pedras preciosas, e vai se vestir de pano de saco, conforme o costume oriental de arrependimento. O rei, o governante de Nínive, é tocado pela palavra do Senhor. E diz no verso 7 que esse rei manda oficializar esse arrependimento. Eis aqui um decreto homologando esse arrependimento. Todo mundo na cidade, seja homem, mulher, idoso, criança e até os animais, não vão comer e não vão beber. Todos nós juntos vamos jejuar, porque estamos arrependidos pela palavra do Senhor. Verso de número 9, olha como é que ele fala: quem sabe Deus não volta atrás, quem sabe Deus não se arrepende e se aparte do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Rei na antiguidade, irmãos, não fala dessa forma. Os reis na antiguidade determinam as coisas, exigem as coisas, se acham merecedores de todas as coisas. O rei de Nínive, e mais uma ironia surpreendente que a palavra nos traz, se converte ao Senhor e se volta para Deus dizendo: Senhor, quem sabe? Porque quem sou eu para exigir alguma coisa? Quem sou eu para exigir o seu perdão? Quem sabe se a gente se arrepender e se converter dos maus caminhos e do sangue que há nas nossas mãos, o Senhor então esqueça essa ira toda e nos trate com misericórdia. No verso 10, que aí você lemos, diz o texto
E vendo Deus que a conversão desse povo era sincera, Jonas usa uma palavra forte: Deus se arrependeu. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria esse povo e não fez. E arrepender-se, como eu e você sabemos, é uma linguagem de atribuir a Deus sentimentos humanos, porque não há uma outra forma de dizer que o Senhor foi tão tocado por este arrependimento dessas pessoas, que o sentimento de Deus, que a atitude de Deus foi suspender o seu juízo e adiá-lo para 120 anos depois, quando a Nínive seria destruída. E toda aquela geração se volta para o Senhor e busca o Senhor. É por isso que a gente tem que crer na missão de Deus. É por isso que a missão de Deus tem que ser um estilo de vida que nos leva a uma fé, meus queridos irmãos, onde nós cremos que há um poder, onde há um poder através da missão desse Deus que flui na igreja, que flui a partir do compromisso de nós buscarmos ao Senhor e sermos usados por Ele na salvação dos pecadores. Mas esse poder de Deus precisa nos chamar algumas realidades do nosso relacionamento com Deus, de nós compreendermos a missão do Senhor. Eu quero pensar no poder de Deus aqui, nesse tema, nesse poder que flui através da missão de Deus. O que isso tem a ensinar a mim e a você nessa manhã? A primeira coisa que a gente aprende é que o poder de Deus que flui através da sua missão é um poder maior do que as nossas motivações para falar desse Deus. O poder de Deus age na vida do pecador, mesmo quando nós não estamos tão dispostos, ou tão preparados, ou tão acordados para testemunhar do seu amor. Eu digo isso porque Jonas é a pior pessoa do mundo para pregar arrependimento para essa gente. Jonas é uma pessoa difícil, onde Deus tem que humilhar, tem que trabalhar na vida dele, para que ele se curve à missão desse Deus. Mas é quem Deus usa para fazer a sua vontade. Você consegue entender isso? Deus não escolhe os melhores, mas às vezes aqueles que fogem da sua missão, e mostra para essas pessoas a sua compaixão, para fazer delas canais de bênção, ainda que o interesse do coração delas não seja nem ser bênção, seja só pensar na destruição e no azar do outro. E o que é bonito nesse texto, irmãos, é que Deus não se vale de nenhum expediente sobrenatural da sua parte. Deus, por exemplo, não usa Jonas para fazer algum prodígio, algum milagre, algum sinal em Nínive. Deus, ele levanta Jonas e não manda nenhum sinal do céu para que os ninivitas, vendo, crescem na existência desse Deus. Tão somente põe na boca de um profeta mal-humorado a sua santa palavra. E a sua santa palavra é suficiente para que toda a cidade seja despertada e chamada ao arrependimento. Perceba você que o sermão que Jonas prega é o pior sermão do mundo. É uma pregação mal feita e falada e anunciada com a maior má vontade do mundo.
só apresenta o juízo de Deus e não fala da sua misericórdia. Fala de subversão, mas não fala e não descreve a beleza da salvação que há no Senhor. Mostra que Deus pode, no entanto, efetivar a sua vontade, a sua misericórdia e a sua compaixão e a sua missão, que é maior do que a disposição desse profeta para fazer a sua missão. Você consegue perceber, meus irmãos, que o poder que há na missão de Deus não decorre de força alguma nossa, que Deus usa até os mais desqualificados, os mais despreparados, até de pessoas que não entendem, não discernem quem é Deus nesse mundo, para fazer a sua vontade, e a sua vontade vai prevalecer de qualquer jeito. É isso que Deus nos mostra aqui. Deus vai fazer a sua vontade, mesmo diante das nossas próprias limitações. No entanto, o que fica claro para nós é que a nossa prontidão em obedecer a Deus não deve ser uma coisa apenas atrelada a uma questão de obediência cega, de puro medo de Deus. Mas o Senhor nos chama também a não apenas amá-lo, não apenas amar a sua missão, mas amar as pessoas para quem nós falamos a palavra de Deus, principalmente os nossos inimigos, principalmente as pessoas que nos ofendem, principalmente as pessoas que do nosso ponto de vista são irrecuperáveis, principalmente pessoas que nos ofenderam, nos xingaram, nos maltrataram, nos humilharam, que zombam de nós. Deus pode usar você para ser um Jonas na vida dela, mas você tem o dever de não ser um Jonas, mas de ser alguém como Jesus, que nos ensina: ame teu inimigo e ore por aquele que persegue você. E quem sabe o Senhor pode usar você na sua família para fazer a vontade dele, usar você na sua vizinhança para que muitas pessoas sejam despertadas dessa forma e se convertam e se voltem ao Senhor. O poder que há na missão de Deus, meus irmãos, é maior do que as nossas motivações. Mas as nossas motivações para fazer a missão de Deus precisam ser as mais justas, as mais legítimas, as que mais glorificam ao Senhor, baseadas no amor de Deus por nós, e que se estende a todo aquele que ouve de nós o bom testemunho do Senhor Jesus. A segunda lição que essa passagem da Bíblia nos ensina é que o poder que há na missão do Senhor e que flui através da sua missão é também maior e está acima de todo pecado, de toda pecaminosidade humana. Nós lemos neste texto que os ninivitas creram em Deus, o rei da cidade creu em Deus, e que todos se apresentam diante de Deus com quebrantamento. E esse quebrantamento consiste em clamar ao Senhor, e em clamando ao Senhor, esse quebrantamento também consiste em se converter do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Isso verso 8 para nós. O povo assírio era um povo violento, que lutava as suas guerras com truculência, que não perdoava os seus inimigos, mas é o povo que recebe o perdão de Deus. Percebe? É alguém que não faz por merecer nada, que não é exemplo de nada. É como se o pior assassino da nossa cidade, pense você num assassino, ou num estuprador,
ou num pedófilo que é preso, por exemplo. É como se um serial killer, um psicopata, ouvisse a palavra de Deus e aquilo jogasse no chão de tal forma, se entregando a Jesus. Qual é a grande questão aqui, meus irmãos? Será que existe vida tão irrecuperável para Deus? Será que o poder de Deus é tão limitado assim? Porque às vezes a gente fala do poder de Deus com tanta teologia, com tanto conhecimento, o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E a gente não para raciocinar que o poder de Deus, na realidade, é uma tremenda explosão no coração das pessoas, derrubando ídolos, quebrando cadeias e anulando sofismas na alma das pessoas, sabe? E aqui se expõe também a nossa dificuldade, é de nós nos acharmos muitas vezes mais dignos da salvação de Deus do que qualquer outra pessoa. Eu tenho certeza que quando Jonas vê a cena, está pregando na cidade, falando que vocês vão ser destruídos por Deus, andando pela cidade, de repente ele começa a ouvir choro por todo lado. De repente ele olha, vê um monte de gente coberta de pano de saco. Talvez aquilo moesse Jonas por dentro. Talvez aquilo embrulhasse o estômago dele. Talvez ele provocasse até gastrite de ver esses inimigos de Deus. Quem são eles para se voltarem para o Senhor? Meus irmãos, o poder através da missão de Deus supera toda e qualquer pecaminosidade humana. A graça de Deus alcança justamente aqueles que a gente acha que nunca vão se converter. Pode ser o bêbado da esquina, pode ser o macumbeiro da praça, pode ser o evangélico que está há décadas na igreja, mas nunca entendeu o evangelho e é duro de coração no seu trato com as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos pecaram e são indignos da graça de Deus. Todos pecaram. E do Senhor é a salvação de Jonas, no capítulo 2 do seu livro. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Cristo dá a sua vida numa cruz por pessoas como os ninivitas, que não o conhecem, mas que uma vez chamados por Deus soberanamente, ouvem a palavra, a aceitam no seu coração e aguardam no seu coração, porque o poder da missão de Deus é maior do que o pecado humano. A terceira lição que aprendemos aqui no capítulo 3 é que o poder que flui através da missão de Deus é também maior do que as nossas expectativas, do que aquilo que a gente espera de Deus, do que a nossa visão limitada de Deus, achando que Deus vai fazer só aquilo que está dentro do ciclo da nossa experiência. Essa é a vida de Jonas. Jonas jamais esperaria um despertamento nessa cidade. Deus viu a malícia daquela gente, mas diante do arrependimento e da fé dos ninivitas, suspende o seu juízo e derrama ali o seu perdão. E a gente tem que voltar para o drama de Jonas, meus irmãos. O drama de Jonas é também o drama do nosso coração. Diante de um texto onde nós vemos o Senhor de fato subverter o coração, transformar o coração desse povo, nós nos perguntamos se nós estamos preparados realmente para dar bom testemunho, para pregar o Evangelho
para pessoas que aos nossos olhos são tão malignas. Estamos preparados para fazer isso? Fazemos do hino que cantamos a nossa confissão de fé? Estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Motivado no seu poder. Estamos? Será que temos fé em Deus de tal forma que cremos que o Senhor pode tocar no coração de pessoas que são irrecuperáveis? E com base nisso, será que estamos prontos a pedir o perdão de Deus para as pessoas que nos ofendem, ao invés de só pedirmos juízo? Tem crente que ora por aquele que lhe ofende, pedindo a Deus que subjugue, que faça o mal. Eu já vi crentes orarem por seus inimigos, meus irmãos, pedindo a Deus que amaldiçoe, que derrube, que humilhe. E essa é a oração de Jonas. É por isso que Jonas foi engolido por um peixe, foi humilhado por Deus, para entender a compaixão de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, diz: nós devemos amar os nossos inimigos. Pense na pessoa que te ofende. Pode ser o seu patrão, por exemplo, que trata você mal, e você não ora a Deus pedindo o mal dele, mas apenas que o Senhor curva o seu coração e o converta. Devemos orar assim pelas pessoas? Cremos no poder de Deus? E se cremos no poder de Deus, quais então são as nossas expectativas diante desse Deus? Uma das grandes belezas da nossa boa teologia reformada é crer na soberania de Deus, na predestinação, na eleição. O Senhor escolhe para si os seus. E é curioso que a gente muitas vezes não pensa que a maneira de Deus chamar para si os seus é usando a sua igreja, que precisa crer no poder desse Deus, que isso não é uma brincadeira, mas que a mensagem do Senhor, de fato, de verdade, subverte o coração das pessoas, superando as nossas expectativas. Jesus Cristo, nosso Senhor, cerca de 800 anos depois desses fatos que nós lemos, 800 anos depois, ele vira para uma geração de judeus e fala para os judeus o seguinte: vocês são uma geração incrédula, e uma geração incrédula que quer ver sinais, que quer ver coisas sobrenaturais acontecendo. No entanto, Jesus diz: os ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. E a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus olha nos olhos deles e diz assim: eis aqui aquele que é maior do que Jonas. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, meus irmãos. Nós precisamos ter este olhar espiritual para as coisas de Deus. A missão de Deus, o chamado que Ele dá a mim e a você, que Ele não dá aos anjos no céu, de pregar o seu Evangelho, deve acender no seu coração e no meu coração essas expectativas. Jesus é poderoso para tocar nos corações por meio da sua palavra, que é pregada pela sua igreja. Termino essa mensagem com 3 aplicações para mim e para você vivermos esse poder de Deus, não só na teoria, mas também na prática. Primeiro, há um chamado de Deus para que haja motivação na igreja. E a ordem do Senhor é para mim e para você essa: se motive no amor de Deus e não só no dever. Porque dar testemunho para as pessoas
não é só obrigação, é obrigação, mas é também uma questão de amor ao Senhor e amor pelo pecador, porque Deus ama o pecador. E quem somos eu e você para não amarmos as pessoas pecadoras, cegas e sem entendimento? Segundo chamado desse texto é justamente o fato de que, se Deus se compadece pelo pecador, nós temos que aprender a amar e a praticar esse amor pelas pessoas de tal forma que somos tomados da compaixão que vem do Senhor. Isso faz a gente orar mais pelas pessoas e brigar menos com elas. Isso faz a gente contender menos com as pessoas e ter mais compaixão, porque pessoas que andam nas trevas realmente não têm compreensão sobre a vida, são dignas da compaixão de Deus, como nós também somos indignos dessa compaixão, melhor dizendo, mas olhamos para a vida com outro olhar, mais leve, mais liberto, mais sem rancores, sem mágoas, e aprendemos que Deus quer de fato de nós misericórdia, muito mais do que sacrifícios. Para pensar, Deus perdoou os ninivitas. Deus perdoou os ninivitas, assim como Deus nos amou e nos perdoou. Nós devemos amar a missão de Deus, mas também amar a missão de Deus é amar os destinatários dessa missão. De nada adianta, irmãos, queremos fazer evangelismos, estudarmos, pregarmos para as pessoas, se não somos capazes de dar nem que seja um bom dia para o porteiro do nosso prédio, ou pelo vizinho que a gente encontra de manhã cedo. Deus chama a você colocar o seu coração, a sua mente, com contrição na missão dele. E com isso tudo, Deus também nos chama a termos fé no seu poder. Fé em Deus nós já temos. Confiança e segurança de salvação, eu creio que todos nós aqui, se não temos, devemos ter em Jesus Cristo. Mas a palavra também nos chama a ter fé e entender que, se nós cremos em um Deus que pode tudo, todo-poderoso, onipotente, devemos crer que Ele pode tocar nos corações dos irrecuperáveis, os que consideramos assim, do nosso ponto de vista limitado, e mais, nos usar como instrumentos na vida das pessoas que aos nossos olhos não são dignas nem de ouvir a palavra de Deus, mas que de repente, Deus pode nos querer usar como Jonas na vida delas. Deus nos abençoe, que Ele nos faça refletir nessa manhã a nossa própria vida, a sua missão e o seu chamado para a salvação do pecador.